Meu Deus do céu, a pessoa não é humilde. Eu chego a ter orgulho dessa minha humildade, porque hoje, gente, hoje eu tô com o nome do livro aqui, ó. Tem um livro pra nós aqui, O Empreendedor Raiz. Gente, eu tô exibida hoje, eu tô aqui com o Charles do Nada. E a música dele é aquela música que realmente, ó, caraca, é aquela música que traz aquela energia do dedão do pé, entendeu? Bom dia! Não, bom dia. Então, gente, quero convidar vocês a seguir os nossos patrocinadores aqui. São eles que dão aí o sustento aí do nosso projeto também, né? E também o Charles vai estar seguindo todos eles aqui embaixo também. Seja bem-vindo ao Café com Negócios. Então, Charles, pode baixar um pouco a música? É muito boa, mas vamos segurar, Vamos segurar, né? Vamos voltar para o assunto aqui. Charles, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, para que a galera pudesse te conhecer um pouco melhor. Então, galerinha, meu nome é Charles Donada, eu sou de Caxias do Sul, eu sou empresário, empreendedor, escritor, né? Recentemente aí lancei o livro Empreendedor Raiz. Tenho 2 filhos, casado, e gosto muito da nossa região aqui de Caxias do Sul, uma região muito empreendedora, né? Uma referência nacional a nível de plástico e metalurgia. E quantos anos aí Bom, então, 32 anos só de área, só no ramo do plástico, plástico mesmo, né? Injeção de plásticos, né? Para quem é da área fica um pouquinho mais fácil. E esse ano eu completo 46 anos de idade. Eita, é o caxiense raiz mesmo, né? É. Metalúrgica, empresário. Eita, bem caxiense raiz mesmo. Bem caxiense, né? Eu sempre brinco que uma das metas é trabalhar na Randon, Marco Polo, e depois morar em Arroio do Sal, né? Arroio do Sal caxiense é aquela praia raiz. Que você bronzeia o... Bom dia, Dani! Bom dia! Daniela, uma advogada aqui de Caxias do Sul também, né? E aí, acompanhando a gente aí. Aí eu vou falar... o Charles é o amor da Dani. Foi através da Dani que eu tive, da doutora Dani, que eu tive a oportunidade de conhecer o Charles Donada, esse empreendedor raiz aí, e que trouxe aí através do livro dele aí 50 ensinamentos. Tu podia aí dar uma reduzida para nós aí nesses 50 ensinamentos, dar uma pontuada para nós aí? Claro. Bem legal. Bom, amor, oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Inclusive, a Dani fez parte de todo esse processo, né? Eu escrevi o livro juntos, né? Foi algo assim muito familiar, né? Tudo que eu faço, né? Sempre tive muito apoio, tanto da minha família direta quanto indireta, que seriam os tios, né? Pai, mãe. Eu sempre costumo reforçar que enquanto a gente está na casa dos pais é família, depois é familiar, né? E o livro então nasceu, na verdade tem muito mais ensinamento, né, gente? Com 32 anos de área, dos 32, 14 CLT, depois que eu comecei a empreender, eu identifiquei ali os 50, justamente para ter um número um pouco mais reduzido. Mas, por exemplo, né, coisas que eu aprendi na faculdade da vida, né, eu sempre digo para a galerinha aí que um curso de administração ele é barato, gente. Quando você compara com a faculdade da vida, então quem é empreendedor que já absorveu ou já adquiriu um passivo sabe bem do que eu estou falando. Então, por exemplo, algo que marcou muito, né, a questão da sociedade, né? Então, escolher, por exemplo, um sócio que tenha os mesmos valores que você, porém habilidades diferentes. Esse é um dos ensinamentos que eu explico ali dentro, né? De uma outra maneira, gente, o que a pessoa que você vai se associar tem que você não tem? Ela tem um carro, então você precisa de um motorista. Se ela não tem uma habilidade diferente, então não é um sócio para dirigir para você. Esse é um exemplo. É diferente, ela tem um carro, mas às vezes a gente confunde que o que a gente precisa é de um motorista, não de um carro. Exatamente. Olha, são coisas assim é um que detalhe. É um detalhezinho, né? Mas somos assim muito empreendedores, né? Caxias do Sul, região, Rio Grande do Sul em geral, tem muitos empreendedores. Mas, por exemplo, um endosso de título, eu não aprendi na faculdade. O que é isso, endosso de título? Pois é, endossar um título, quem já teve dificuldade financeira
sabe bem do que eu estou falando. Então, por exemplo, você vende um produto, eu vendo esse celular, né? E aí eu faturo para você. Então, esse celular é que eu estou te vendendo ele para você me pagar em 30 dias. Só que eu preciso do dinheiro antes. Então, eu vou no banco ou eu vou numa empresa financeira, eu posso trocar o título. Quer dizer o quê? O título é de R$1.000, é para 30 dias, mas eu preciso para hoje. Então eu vou te vender esse título. Você vai me pagar R$900, por exemplo, e eu vou antecipar. Ou eu posso endossar esse título, que é quando eu passo ele para uma outra pessoa. Eu posso te pagar com o meu título. Ah, mas precisa? Gente, na realidade são coisas que muitas vezes num curso, em processos gerenciais, uma administração, talvez agora se esteja falando, principalmente quando se tem professores que trabalham no dia a dia, mas a gente sempre modela cenários otimistas. Já repararam que num plano de negócios ninguém quebra? Já viu um empreendedor montar um plano de negócios que ele vai quebrar, que ele vai prever que vai quebrar? E aí que entra essa necessidade. Então, por exemplo, eu montei uma sociedade com uma pessoa que era um bom administrador. Então a gente teve um case, eu vou detalhar um pouco mais aí na frente, mas que foi muito positivo, muito bom. Ele tinha habilidades que eu não tinha e eu tinha habilidades da indústria que ele não tinha. Então isso gera uma sociedade boa, porque nós tínhamos os mesmos valores, né? Por exemplo, vender sem nota não está dentro dos nossos valores. Então não pode um querer vender com meia nota ou sem nota. Eu sei que ninguém faz isso, né, principalmente nos dias de hoje, mas pode passar pela cabeça da pessoa e aí, se os valores não estão alinhados, aí começa a ter ruídos, né, e problemas na sociedade. É praticamente um casamento, né? É um casamento, olha, eu diria que as cláusulas são muito parecidas, tá? Porque tem cláusula de quebra, inclusive uma sociedade, quando ela é feita, ela tem que já ser prevista o que não pode acontecer. Assim como num casamento, né? Se fidelidade para o casal é importante, a partir do momento que um foi infiel, é uma quebra de contrato. Na sociedade a mesma coisa, né? Se tiver alguma situação que não foi planejada, ou foi planejada e não foi cumprida, então eu, depois desse período que eu passei ali de dificuldade, que eu menciono na minha linha do tempo, eu acabo comentando, não inicio nada sem saber como vai terminar. Olha, se tiver que terminar, ou a coisa mais certa que tem, que tudo é cíclico, né? Tudo na vida é cíclico, nada é eterno, a não ser a alma da gente, mas não é o caso, né? Não é o que está em questão. Sim. E essa questão do ciclo, tem uma frase que eu gosto, que o nosso final seja melhor que o nosso começo. Amém. Né? Que o final dessa entrevista tenha sido melhor ainda que o começo, né? Vai indo, e seja em outras negociações que a gente faz, né? Que o final dela seja melhor que o começo. Então, tem algum conselho, alguma dica que tu queira dar para os empreendedores que vão nos assistir aqui, que eles não devem fazer? Se tu pudesse assim olhar para nós e dar um chacoalhão, não faz isso. Tem um chacoalhãozinho aí para nós? Olha, tem vários chacoalhões, gente, vários. Não, eu não sou o dono da verdade, continuo estudando mais do que nunca, né? Quando era adolescente, eu imaginava, eu vou fazer uma faculdade, acabou, a partir daí. Não, continuo estudando. Então estudem muito, façam perguntas. Não tenham medo, né? O que quebra uma empresa é um CPF fraco, tá? O que eu percebi, nós estávamos comentando antes, né, um pouquinho antes de iniciar as atividades, quantos empresários, né, tiraram a própria vida, né? Por quê? Porque o CPF enfraqueceu, então a pessoa física enfraqueceu. Então fortaleça o CPF, faça atividade física, leia, durma, se alimente direito. Terapia. E detalhe, gente, a terapia ela é importante principalmente porque precisamos ter paciência estratégica e sigilo em muitas situações. Nós temos muitos obsessores vivos, né? Quem segue uma determinada linha de espiritualidade fala muito em obsessores, muitas vezes mortos. Mas quantos obsessores vivos nós temos? Que é aquele que você chega, tô com uma ideia legal, vou fazer assim, vou fazer assado. Não vai dar certo, por isso. E aí Sim. Começa aquela energia, né? Assistir um jogo de futebol no estádio tem uma energia diferente de você assistir pela televisão. Na vida é assim também. Então o meu principal, ou melhor, o conjunto de conselhos são esses, sabe? É um conjunto, não é uma receita, um detalhe.
Você tem que cuidar da sua saúde, cuidar de você. Então, a atividade física, que é a primeira coisa que o empreendedor muitas vezes abre mão. Sim. A atividade física, a alimentação adequada. E quando eu falo em alimentação, não é uma mega dieta lá. Não. É comer. A gente sabe o que é comer direito. A gente sempre sabe, né? Então, a alimentação, o sono, que ele é muito importante. Momentos como esse, sair um pouquinho daquela muvuca. As nossas principais ideias saem durante os cafés. Então nós temos, por exemplo, um espaço na empresa, ele não é uma sala de reunião, ele é muito mais parecido com uma cafeteria, que são momentos que a gente vem, troca ideia e, claro, né, um projeto bom engavetado também não resolve nada, então tenha atitude. O Alexandre Mioto passou por aqui, ele falou uma frase: descanso também é treino. Né? Tenho muitas ideias na academia, veja bem. E aí eu tô sempre com o meu bloquinho de notas ali, ou eu mando áudio para mim mesmo. Lembrar tal e tal coisa, tal case, assim assado. Hoje de manhã, às 7 da manhã, eu fiz uma dinâmica também numa empresa e comentei com o pessoal, tem uma situação que partiu de um bate-papo que a empresa vai economizar 20 mil reais no projeto. Ela vai deixar de gastar 20 mil porque ela só olhou de uma maneira diferente. Muitos caminhos nos levam a São Paulo, muitos, mas tem o mais curto, tem o mais econômico. Então nós temos que analisar, não é um problema olhar vários caminhos, conversar com N pessoas. Numa brincadeira dessa, numa situação, é 20 mil reais de economia que pode se estar reinvestindo, inclusive em você, né, empresário? Porque quantos empreendedores, quantos empresários compram chácaras maravilhosas e pagam o caseiro para usufruir? Quantos passam o ano inteiro sem ir lá, muitas vezes, passar um final de semana, mas está pagando alguém para usufruir, né, do que você comprou? Fortaleça, cuide de você. CPF fraco, a empresa consequentemente... CNPJ fraco também. CNPJ A fraco. empresa fechar não é um problema. O que eu sempre digo assim, gente, a empresa tal fechou. Porque às vezes as pessoas confundem, talvez até pela natureza, como a gente é criado às vezes, a gente usa muito a expressão do quebrou, né? E às vezes eu escuto pessoas falar até com um certo brilho no olho, a empresa tal quebrou. Cara, eu fico triste quando um CNPJ vai mal. Porque é o posto de combustível vendendo menos combustível, é a tia do café vendendo menos café, é a loja de roupa vendendo menos roupa, é a faculdade vendendo menos curso. E quantas pessoas não constituíram, não pagaram o seu casamento com a renda que saiu daquela empresa, né? Mas é um fato que às vezes, se o negócio não está bem, empreendedor, não lidere com base na fé. Os números não mentem. Esse conselho é incrível. O que é liderar com base na fé? Traz um pouco disso aí mais para nós. Eu fiz isso ali em mais ou menos de 2013, 14 até 19, eu poderia dizer para vocês. Liderar com base na fé é bem simples, gente. É quando a empresa ela tá tendo um resultado ruim, quando você não olha a sua contabilidade, tá? É quando você terceiriza a responsabilidade de ser empresário. Agora eu tenho um contador, é como se a responsabilidade fosse dele. Então, primeira coisa, uma vez por mês olhar balanço, olhar o balancete da empresa, olhar os números da sua empresa. E aí você vê que, esse mês vendemos menos. No outro mês está baixando. Então o gráfico está baixando, em vez de subir ele está baixando. Aí você acredita, não, mas mês que vem vai melhorar. Mas mês que vem vai dar certo. Não, mas agora é uma marolinha, vai fluir. E você vê os números, você vê que a despesa está aumentando, você vê que não está tendo resultado, você vê que a tua produtividade não está adequada. Na área da injeção de plásticos, a gente mede muito a produtividade de máquina. Aí nós temos a eficiência e eficácia, né, no posto de trabalho, mas muitas vezes vem um relatório e o gestor nem olha. Ou pior ainda, maqueia resultado. Que muitas vezes o diretor da empresa, né, ele bota pessoas estratégicas para representar ele. E aí ele confia nessas pessoas. Só que as pessoas muitas vezes maqueiam resultados, né? E isso acaba aparecendo depois aqui. Quando a conta não bate, quando você gasta mais do que você ganha, veja bem, quando você não tem lucro, não tem rentabilidade, a matemática não vai fechar. E liderar com base na fé é quando você acredita não quer enxergar, porque os números estão ali. Diga-se de passagem, gente, os números estão ali. Se você alimentar uma planilha de Excel
uma folha de papel, um bloco de notas, no final do mês você vai ter os números. Então não lidere com base na fé. A fé é acreditar sem enxergar. E empresa não funciona assim, tá? Esse tipo de fé, Esse né? tipo de fé. Esse tipo de fé, porque a gente vem, cada um às vezes tem fé que não nega a realidade, né? Você tem fé, mas você não nega a realidade, você olha para a realidade. Então, assim, nessa esperança e acreditando, como tu falou, às vezes o teu gestor pode estar maquiando a realidade dessa empresa. O que está chegando para ti é uma previsão de entrada que na realidade não existe. Exatamente. A própria consultoria, eu gosto muito de consultores externos, tá? Porque ele não está acostumado. Eu presto consultoria e graças, assim, olha bem, graças a Deus e ao meu trabalho, 2024 eu não tenho mais agenda. Então eu já estou agendando para 2025. Mas o que acontece? Eu não fico mais que 3 meses numa empresa, porque eu começo a acostumar. E isso não é bom. O consultor, ele tem obrigação de apontar os problemas. E eu, nos meus negócios, eu tenho muito hábito de convidar amigos para vir me visitar, porque eles são consultores gratuitos. Cada crítica que eu recebo é uma consultoria gratuita. Então eu recebo uma consultoria, porque desde o momento que a pessoa botou o pé na minha empresa, no meu negócio, ela pode me apontar oportunidades de melhoria. Então, ao invés de ficar chateado, brabinho, alterado, e aí você que fica assim, demonstra não ter inteligência emocional, eu fico feliz, porque eu tenho uma oportunidade de melhorar algo, de não deixar ir para a rua. E esse seu amigo que às vezes lhe aponta algo que você não gosta na hora, ele está apontando o ponto de vista dele, que o seu pode estar cego. Sim. Né? Você pode estar tendo um ponto cego no seu negócio. E muitas vezes aquele amigo que fala o que a gente não gosta de ouvir, não quer ouvir, isso tenta não levar para o pessoal, sabe? Porque a gente se sente muito mal. Meu Deus do céu, tem que ter muita maturidade para ser empresário. Mas é o que acontece, né? Por exemplo, quem nunca acostumou com a maçaneta de casa que tá lá com defeitinho, você chega com a chave, primeiro dia é ruim, no segundo você já achou o jeitinho, no terceiro você acostumou, então você validou o problema. Aí o seu amigo que nunca fez isso, ele vai, cara, mas vem cá, vai criar vergonha na cara, vai arrumar essa fechadura. E aí o que acontece? A pessoa normalmente que se magoa, que leva para o coração, para o pessoal, é porque ela tem algum bloqueio, ou de aceitação. Cara, a pessoa que está de bem, você pode vir aqui e me chamar de careca. Eu não vou me ofender. Tem algum problema? Tem excesso de cabelo? Não, eu sou um careca. Mas tu tá gordinho, Charles. Pô, legal. Se eu não me aceito assim, cara, eu tô gordinho, então eu vou para uma academia, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Eu estou de bem comigo mesmo. Não é qualquer coisa que me derruba. Até porque a crítica destrutiva, ela normalmente vem de pessoas que estão atrás. Porque quem está na frente não sobra tempo para olhar para trás, para criticar. Agora, essa crítica analítica, que ela é positiva, ela me dá a oportunidade de crescer. E lógico, né, se você é um bom crítico e também entra com a solução, melhor ainda. Porque senão cabe a mim me tornar um especialista em solucionar problemas. E eu entendo do meu negócio, que eu percebo que a grande maioria dos empreendedores que passam dificuldade financeira, a gente chega num porte que a gente acha que pode terceirizar a função de dono do negócio, de empresário, de empreendedor, e aí a gente esquece do nosso negócio. Mas quem entende melhor? E detalhe, eu sempre digo o seguinte, eu estou sempre buscando pessoas melhores que eu para dirigir meu negócio. Se você tem mais competência, mais habilidade para me ajudar no meu negócio, por que não trazer? Por que contratar pessoas piores que você? Não, cara, vamos trazer pessoas que são melhores, que vão multiplicar. Que, aliás, né, é o nome do canal, né? Multiplicação. Multiplicação de negócio. É um encontro de empresários que se acolhem, que se trocam ideias, trocam serviços. E aqui no Café com Negócios, essa contribuição de conteúdo. Muito obrigada, Charles, porque olha só, tu vê, o Charles já está 2024, ele não tem mais hora para prestar consultoria e aceitou o convite de vir aqui estar compartilhando com a gente aí essas dicas, sabe, que muitas vezes vão mudar a história, o trajeto da vida de alguém, na sua empresa e na sua vida pessoal também, porque às vezes é aquela placa, sabe, tu tá andando numa rua assim, e tu tá naquela, tu tem pouca sinalização, mas tem uma sinalização que
pera, é por aqui o caminho. É. E aquela sinalização às vezes te impede de você pegar o caminho errado, que não estava dando certo, né? Mas veja bem, né, Emily, eu cresci muito esse espaço e eu quero cada vez mais poder estar contribuindo, porque eu me fechei por 2 anos dentro do meu negócio, achando que eu tinha que trabalhar mais. Então, 16 horas por dia, às vezes 20 horas, e isso não é literalmente, pessoal, é fato. É ir dormir, por exemplo, às 3 da manhã e às 6, 6 e meia já está de pé indo trabalhar. E isso não me trouxe resultado. Então, provavelmente, com as perguntas que virão, ou alguém que vai nos assistir ainda no futuro, vai passar alguma dica, vai fazer um comentário interessante, ou vai aparecer alguém que quer empreender. Então, o trazer ou levar a informação adiante só me ajudou, só me ajuda. O estar presente, o estar contribuindo, porque a partir do momento que eu entendi que eu não era um empresário falcatrua, eu não tive competência e habilidade para tocar o meu negócio, concordo, mas não foi por mau caratismo, foi por incompetência. Então eu entendi que a culpa não era de ninguém, era minha. Não que tenha que ter um culpado, mas a responsabilidade é da gente. Somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados. Ponto. Eu entendi isso, eu comecei a buscar. E foi através de lives, né? Eu cheguei um dia na academia, num daqueles dias que tu, assim, ó, se a pessoa soubesse que tu entregaria a chave do teu negócio, só leva, cara. Tá contigo, vai com Deus. Eu pego o celular, entro no YouTube, assisti uma palestra do Roberto Chiniachik, ele contando a história dele, porque que ele se obrigou a ganhar dinheiro ou fazer dinheiro para salvar a vida do filho. Tipo, cara, mas o meu problema então não é tão grave assim. O meu problema é financeiro, o do cara lá era salvar a vida do filho. E complementando a história dele, que eu assisti também, salvando a vida do filho, ele salvou quantas vidas a mais? A minha foi uma. Né? Quantas vidas a mais ele salvou salvando a vida do filho? Tem uma pergunta muito importante para mim que eu vou te fazer agora, Charles. Quebrei, e agora? E aí, né? A pessoa passou por um... Quebrei, e agora? Literalmente, acho que daria um tema de uma live. Daria mesmo, que olha, se nós conseguíssemos trazer aí uma galera aí que já quebrou e tá aí hoje, até porque depois, muito tempo depois, essa resposta veio, né? Eu quebro um dedinho. Eu preciso me matar? Eu preciso jogar o resto do corpo fora? O que a gente faz? A gente vai lá e corrige o dedo. É ou não é? Eu tô com dor de barriga. Eu vou me matar? Não, gente, eu vou curar a dor de barriga. Um relacionamento, né? Quantas vezes a gente diz, mas o meu casamento é uma M. Não, cara, é alguma área do teu casamento, às vezes é só a comunicação, às vezes é só a tampa do vaso, vivente, que você tem que baixar, tá tudo certo, né? Por que não corrigir, né? Então, o que acontece? Eu fiquei frustrado por um período, com vergonha. Quando você passa dificuldade, o tradicional quebrei, o teu fornecedor, ele não sabe o que aconteceu. Aí do outro lado tem alguém que também tem uma empresa, tem uma família, tem contas para pagar, tem água, tem luz, tem telefone, tem a mensalidade da escola. Pô, ele precisa receber, ele te prestou um serviço. Então ele não tem culpa da situação que você está passando. O que muitos fornecedores não entendem é que a partir do momento que eles também não buscam, porque quem está quebrado se encolhe, né? Quem é o credor muitas vezes só quer receber, ele não busca entender. Então ele vai lá e muitas vezes protesta, inativa a empresa. A empresa inativada, ela não consegue comprar a prazo. E muitas vezes ela depende de comprar matéria-prima, industrializar, vender e receber para te pagar. Por que algumas empresas mais dinâmicas e inteligentes fazem? Recuperação judicial, entra em RJ para ganhar um fôlego. Então isso, os pequenos empresários, eu pelo menos não fui doutrinado para isso. Eu era muito bom na parte industrial e achei que sabia tudo de empresa, resolvi montar um negócio e depois eu percebi que não sabia nada, que era pouco, né? Você não pode atravessar o oceano com caiaque, né? Então a gente às vezes é um bom nadador de piscina e acha que pode atravessar o oceano. Não é assim que funciona. Então eu demorei um tempinho para entender que eu não era falcatrua, que eu passei dificuldade. Então a primeira situação foi aceitar ali, olha, realmente estou passando dificuldade, mas é uma escolha minha. Eu ficar em casa ali
em depressão, aquela coisa toda, que aliás, abre parênteses, o que eu fiz? Eu peguei e procurei um especialista, né, a terapia já fazia, procurei um psiquiatra, e foi mais ou menos assim, ó, fulano, eu tô passando uma dificuldade financeira, eu tenho uma longa jornada pela frente, e eu preciso aguentar o tirão. Cara, desistir não é uma opção. O que dá para me auxiliar? Porque motivação não está vindo por conta. Eu preciso de algo que não me tire da realidade, ou seja, se eu tiver que ir num velório, eu preciso chorar lá, ter o sentimento genuíno, e se eu tiver numa festa, também não posso ficar lá tipo, como se não houvesse. O especialista entendeu a situação, lógico que não foi numa sessão, né, gente, aqui eu estou resumindo, me receitou um medicamento. A primeira compra eu quase infartei, caríssimo. Fiz o primeiro mês, voltei, ó, amigo, pô, cara, não dá, né? Eu tô quebrado. Aí tu me receita um negócio que vai terminar de me quebrar. Aí substituímos, né? Depois, então teve todo um procedimento. Fiquei 2 anos ali tomando o medicamento. Até que um dia eu voltei lá, tá aqui, ó, o livro, tô assim, tô assado, né? Então, por 2 anos eu tive auxílio de medicamento, que eu pedi, desistir não era uma opção, então não. Eu fui atrás de armamento. Pedir ajuda, gente. Pedir ajuda especializada, como ele foi. O Charles foi em busca de ajuda especializada, não é feio. Não. Eu vou te dizer que para a maioria dos homens é difícil, não é? É difícil. Que legal tu tá compartilhando isso. É complicado, tem 2 viés, né? A gente é doutrinado algumas coisas. Até a própria questão, abre parênteses, tá? Vai fugir um pouco do tema, mas a questão do machismo mesmo. A nossa mãe ensina que quem lava a louça é a menina e a gente tem que fazer as atividades assim assado, e já vai incluindo na nossa cabeça algumas situações. Os filmes mostram que as mulheres têm que ser salvas lá na torre pelo príncipe. Não, galera, a gente tem que se salvar, ninguém vai vir aqui tirar lá da torre, vai sair assim o assado. E empreender é a mesma coisa. O primeiro passo tem que ser nosso, que aliás leva a segunda ação que eu fiz, que foi buscar pessoas que já passaram por isso. Então eu comecei a olhar na minha rede de relacionamentos empresas que já tinham passado por dificuldade, empresa que já tinha quebrado mesmo, que no Brasil o cara quebrado, ele é sentenciado. Eu preferia ter sido preso 1 ano do que esse tipo de sentença de te inativar, fechar portas, os bancos já te fecham tudo, ou seja, você tem que pagar um passivo, mas você não consegue trabalhar. Então você tem que pedir para usar nome dos outros, você tem que pedir cartão de crédito emprestado, você tem que fazer 1000 manobras. O nosso sistema te obriga a virar corrupto. Mas como assim? Cara, a partir do momento que eu peço um nome emprestado, que eu tenho que pedir um cartão emprestado, que eu tenho que fazer 200 manobras diferentes, porque o sistema não te dá folga, ele não te ajuda. Se você tiver uma conta em banco, teu dinheiro é bloqueado. Então tem coisas assim que, olha, o nosso sistema ele não é feito para prosperidade, ele é o contrário. Mas isso também é case para uma palestra, para uma live inteira, porque a gente entra numa área de muitas pessoas vão me julgar pelo que eu estou falando, mas nunca empreenderam nada, nunca montaram, nunca foram vender um simples picolé na praça. Então é fácil quando você não empreende, julgar, ou os consultores que nunca montaram nada na vida e ensinam os outros a ganhar dinheiro, né? Então é fácil, né? E, gente, eu comecei a conversar com outros empreendedores, alguns que souberam da minha dificuldade, me chamaram, inclusive, para conversar. Uma lição que eu aprendi num bate-papo de uma pessoa que não tem nem graduação, tá, gente? Ela me fez uma pergunta simples. E eu fiquei bem frustrado, porque com todas as formações que eu tenho, eu não tinha me dado conta disso. Disse, olha, hoje tudo que tu recebe, tu paga a conta, né? Sim. Cara, não sobra dinheiro para mim. Não, a partir de agora, tu não vai pagar mais ninguém. Como assim? Tu não vai pagar mais ninguém. Tudo que entrar, tu vai separar 40% só para pagar e 60% para girar. Gente, o que eu fazia? Entrava 1.000, eu ia lá e pagava todo mundo que estava atrasado. E aí não sobrava dinheiro para o fluxo de caixa, para comprar matéria-prima, para pagar água, luz, telefone. Eu lembro um dia que entrou um valor mais alto na empresa e o financeiro foi lá e liquidou tudo que dava. Nós zeramos em menos de 5 minutos. Só que nós pagamos juros, nós pagamos isso, pagamos aquele outro. Então,
É complicado, porque eu estou dizendo o seguinte, tem que achar um ponto de ruptura, um ponto de inflexão. Veja bem, a meta é pagar todo mundo, mas eu preciso fôlego. Quando dá um problema no avião, qual é a primeira orientação que dão? Você coloca a máscara em você. Então apareceram também especialistas em finanças. Não estou julgando, mas aconteceu comigo. E não adianta nós buscar especialista para tudo que é área. Nós temos que entender, olha, a minha realidade nesse momento é essa. Eu preciso reter, eu preciso montar um bom plano estratégico. E aí, lógico, nesse momento eu entendi, e já estava acontecendo na prática, começamos a renegociar algumas dívidas, algumas coisas nesse sentido, reter. Conversei com todo mundo sem exceção. Uns atendiam mal, uns brigavam, uns bravejavam, tá tudo certo. É a reação deles. Eu não posso controlar o que eles vão fazer, mas eu tenho que controlar o que eu estou fazendo. E de fato foi pago todo mundo, né? Então aos poucos foram sendo pagos os credores e tudo mais. Alguns, quando sabem da tua dificuldade financeira, agem como verdadeiros parasitas. Então teve gente ligando, sabendo se não queria vender máquina por 1/10 do valor, coisas assim, sim. tá? Para oferecer ajuda foi poucos, e esses poucos moram no meu coração. E hoje, se ligar agora, eu preciso de 10 mil reais, eu não vou perguntar para que é, porque daí você consegue selecionar quem são amigos, quem são parceiros comerciais. Eu tive cliente que me ligou, olha, tu precisa que eu pague à vista a partir de agora? Preciso. Querido. Assim como eu tive também inadimplência de gente que ficou inadimplente 3 anos comigo, e a equipe toda, vamos isso, vamos aquele outro. Não, vai adiantar? Eu protestar, o cara vai resolver? 3 anos depois, este cara que estava me devendo, ele me pagou e me resolveu um baita problema que eu tinha. Então eu acho que assim, de certa forma, a compaixão, a paciência estratégica, assim como teve dívidas também, inadimplências que eu aceitei, eu rasguei o cheque, o cara não tem para pagar, tá tudo certo, talvez ele vai vir aqui me dar uma consultoria, talvez ele vai vir cortar a grama. Tive gente que foi lá fazer manutenção na empresa para pagar a conta. Eu também oferecia trabalhos na minha área, porque afinal de contas, gente, eu posso não ser um administrador habilidoso, mas eu sou um especialista na área de injeção de plásticos. Eu tenho cases do ano passado de empresas que em 3 meses de trabalho eu consegui um saving, uma economia de 2 milhões, mais de 2 milhões. Então a consultoria se pagou assim, inúmeras vezes. Eu posso pagar de outras formas também. Eu posso me organizar com o talento que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, para pagar de outras formas os meus credores e sair dessa situação. Com certeza. Então, e o que eu gostei do que tu trouxe é, se o seu dedinho quebrou, você não vai cortar a mão. cortar a mão. Você vai tratar o dedo quebrado, né? A solução, você vai conseguir sair dessa. Aí a gente está falando aí com o Charles, um grande empresário da cidade de Caxias do Sul, consultor aí, que saiu, né? Hoje, para ter uma ideia, o único passivo que estamos administrando é o federal, é o imposto ainda, né? Então está administrado, né? Eu acredito que um percentual muito grande do estado, né? Então, porque que acontece? A primeira ação foi resolver tudo que era trabalhista, botar em dia, né? Afinal de contas, a minha equipe não tem culpa da minha incapacidade de gerir. Aí depois fomos indo para fornecedores de matéria-prima, que afinal de contas também entregaram. Nesse processo, que nós não estamos falando de algo de um mês, né? Isso são anos, estamos falando de 2, 3 anos. E no meio do tempo, eu estava muito frustrado e na ânsia de resolver tudo, né? Eu tive um sonho, eu tive várias situações de provas divinas. Independente da situação, do que você crê hoje, tá, pessoal? E eu digo para vocês que pode ser o mais ateu do mundo. Quando você chega numa determinada situação, você busca ajuda em tudo que é lugar. E aí tem que tomar cuidado, porque existem os falsos profetas também e tudo mais. Eu tive um sonho e veio bem nítido. 10 anos. Cara, o que quer dizer isso aí? Daí eu entendi, cara, eu vou botar uma meta de liquidar tudo 100% em 10 anos. Não é em 1 ano, 2. Né? Já passaram alguns, falta um tempinho, tem que ajustar muitas coisas. Acho injusto, não estou dizendo que acho correto a questão do imposto, que o governo ele leva uma parte sem fazer nada.
Nos meus 32 anos de área, nunca bateu alguém do governo na empresa com uma medida educativa, bem pelo contrário, é sempre punitiva. Então nunca venho, mas tem a entidade tal, não sei o que tal. Aí você vai ver, são pessoas que estão buscando recursos do governo que estão à disposição para ajudar outras pessoas. Mas, por exemplo, nunca foi alguém do Ministério do Trabalho lá fazer uma avaliação gratuita das minhas máquinas e me dizer essa e essa máquina você tem que adequar. Bem pelo contrário, ele vai lá, ele multa, ele penaliza, né? E aí não ajuda o empresário, não ajuda o empreendedor. Então é bem complicado. Mas é uma dívida que sim, tem que ser paga. É assim que o sistema funciona, né? Fazer o quê? Então vai ter que ser ajustada. Mas no geral foi priorizado pessoas, continuo conversando com outras pessoas, sinto falta de união, né, um pouco mais de união empresarial, e até entendo que muitas vezes a pessoa que está trabalhando ali, buscando, né, a recuperação e tudo mais, não sobra tempo para participar de um sindicato, de uma instituição. Então o que acontece? Falta pessoas boas, mas a vaga está lá, é aí entre os mal. Ou seja, uma boa parcela das pessoas mal intencionadas é as que hoje nos regem, é as que estão em sindicatos, instituições, é as que vão na porta das empresas para fechar a empresa, é aquelas que estão usando a máquina em benefício próprio. E você, por exemplo, que está pensando em empreender, gente, é fantástico. Essa era a próxima pergunta. Quero empreender. E aí, o que eu preciso analisar para... Olha, é a coisa mais realizadora que tem. Bom, vamos lá, eu faço hoje a parte de consultoria. Tem um outro amor ligando no celular aqui, esses celulares com amor aí, ai que fofo. Isso é ótimo, né? Aqui no Café Xerimbom, aqui, ó. E o legal é isso, né? Quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Porque eu sempre digo que tem muita gente ensinando a fazer, mas na hora de fazer não sabe, e é complicado. Então você que quer empreender, você que tem uma ideia, gente, comece empreendendo com o que você tem, aonde você está. Eu sei fazer um bom brigadeiro. Começa fazendo brigadeiro, oferecendo para o colega, para o vizinho, para o parente. Não precisa ir lá e abrir o CNPJ de cara. Comece empreendendo ali, teste, faça, corrija, adapta. Eu preciso de um sócio, então. Legal, você precisa de um sócio? Começa ali a brincadeira de uma maneira mais simplificada. Não sai fazendo contrato, isso, aquele outro. Claro que tem que validar, tem que homologar. Mas se for analisar um relacionamento, você não começa namorando? Tem contrato? Você começa namorando. Aí você vai conhecendo. Aí do namoro você parte para um estágio um pouquinho maior, que é o noivado. Ou seja, a partir do noivado você começa a ter objetivos juntos. É ou não é? Começa a mirar. Aí você resolve casar. A não ser que o namoro é muito comprido. Peraí. Mas aí entra os sinalizadores. Aí os sinalizadores nessa sociedade, né? Aí você tem que colocar metas, limites, né, pessoal? O que acontece? A palavra meta, ela é muito discutida, né? Propósito, objetivo. Mas vem cá, o trajeto é tão importante quanto o ponto de chegada. Mas a questão é essa, você faz, corrige, adapta. Muitas vezes as pessoas se frustram justamente por serem dinâmicas demais. E tem coisas, gente, que precisa de tempo. Se eu quiser ter um filho em 3 meses, não vai rolar, gente, é 9. Mas eu nasci de 7 meses, de fato eu nasci de 7 meses. Legal, mas teve toda uma situação, um processo a mais, um risco maior para a mãe, para o feto ali, para o bebê. Então você que quer empreender, comece modelando pessoas, comece trabalhando com outros empreendedores. Cara, empreende no CNPJ do outro. O risco é zero. Você vai entrar numa empresa que já tem todo um capital de giro ali, já tem todo o know-how, e aí você vai aprendendo mais sobre aquilo. Então, eu gosto de contratar dono de empresa. O que é o dono de empresa? É a pessoa que se preocupa se a luz ficou acesa, é a pessoa que se preocupa se você está usando o recurso adequado. Então, comece empreendendo num outro CNPJ, vá aprendendo tudo sobre aquilo, vá modelando, vá vendo o que o mercado já tem disponível para você, cases de sucesso, insucesso, né? E tenha em mente que é o seguinte, empreendedor, empresário, é quase como ser mãe, é 24 horas por dia,
A grande maioria não recebe nenhum muito obrigado, nenhum tipo de reconhecimento, bem pelo contrário, tá? Eu tenho o dia do trabalhador ali, e tem o dia do empresário também. Tem o dia do empresário? Tem também. Tem também. Se eu não me engano é 15 de outubro. Mas ninguém faz festa para nós. Não, ninguém. E é complicado, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a analisar, a gente paga o imposto todo mês, 10% de tudo que a gente ganha, 10 ou mais, tá? Se você é do Simples, né, pode chegar até mais, presumido e real, mais ainda. Você gera emprego. Você, além de pagar os impostos, você tem que dar tudo que o governo já cobra e não dá, que é plano de saúde, alimentação, transporte, educação. As empresas estão se tornando verdadeiras escolas, porque a grande maioria do pessoal vem despreparado e acredita que é obrigação da empresa te preparar. Eu sempre digo assim, você vai num médico, você vai num especialista, então você procura o melhor especialista disponível no plano de saúde. Vai lá, vamos dar o exemplo assim. Você não chega lá e diz para o especialista, agora você tem que me pedir para ir na maca, agora você tem que fazer o exame e tal. Não, você espera que o especialista faça isso por você. O problema é que hoje está muito, o pessoal está muito abalado emocionalmente, e essa geração mais jovem, eu digo que até nós pais somos um pouco culpados, porque nós não deixamos os nossos filhos se frustrarem, né? A gente não deixa eles saírem de medo que eles caiam, que se machuquem. A gente não deixa eles fazerem nada, a gente colocou eles numa redoma de vidro, a grande maioria, e aí eles vão para as empresas e acham que tem o pai e a mãe lá do lado, que tem que dizer tudo o que tem que fazer. Outro dia eu fiz uma dinâmica, aqui em Caxias nós temos o shopping São Pellegrino, que tem uma escada rolante. Eu disse, olha, tem jovens que vai faltar energia elétrica no meio e ele vai ficar parado esperando voltar a luz. Tem aquele que vai continuar caminhando, tem aquele que com a escada rolante, mesmo em movimento, ele vai caminhar, tem aquele que não vai entender nada, né? Mas o que houve? E é assim que está nesse momento, porque hoje temos inteligência artificial, temos muito recurso. Brincando, outro dia eu bati 20 fotos ali em casa. Eu disse, olha, eu sou da época que você comprava filme de 12, 24, 36 poses. Hoje a gente bate 5.000 fotos em questão de minutos, né? Ou seja, tem o acesso, é muito rápido, mas as pessoas estão desaprendendo a pensar, a ter iniciativa, a ter acabativa. Não quero que ninguém se ofenda com esse comentário, tá? Não é isso, meu intuito não é destrutivo, mas é uma realidade que estamos enfrentando nas empresas, né? As pessoas, alguns disseminando que é obrigação da empresa, sendo que na mesma empresa que as pessoas estão sempre desinformadas, vai ter um evento, vai ter uma festa de final de ano ou churrasco da firma. Você não precisa divulgar nada, todo mundo sabe o dia que é, a hora que é, quem vai, quem está disponível, eu quero dizer quem está solteiro, solteira. Como é que a informação neste caso ela veio? Como é que neste caso a pessoa se interessou pela informação? Então existe a memória seletiva, existe a informação seletiva, né? Por quê? Porque daí a pessoa não lê, a pessoa não vê, a pessoa prefere maratonar um Netflix do que fazer um curso. Tem cursos fantásticos em Caxias do Sul de maneira gratuita, às vezes não lota auditório. Né? Então, gente, isso é vida de empreendedor, vida de empresário. Por outro lado, vamos lá agora, eu tiro férias o dia que eu quiser. Se eu resolver não trabalhar hoje, eu não trabalho. Como assim? Gente, eu construí uma equipe que me dá esse suporte. Vai ter dias que eu vou ter que virar à noite? Vai. Só que eu gosto tanto do que eu faço, tanto, que eu não me importo. Bem pelo contrário, a família tem que às vezes, para agora, né? Vamos dar uma... Que para mim é quase que um lazer, o meu trabalho. Então, e detalhe, empreender ou ser empresário não é o fim, ele é um meio, é uma ponte. Depois você pode virar investidor. É uma ponte, isso tu falou tudo. E fora que você pode estar em vários negócios, né? Então você começa empreendendo, você começa fazendo, você começa com algo que você é especialista. Eu hoje, por exemplo, eu não vou mais para frente de uma máquina injetora, eu tenho quem faça isso, mas eu dou alguns treinamentos, porque eu sou especialista na área de injeção de plásticos. Agora eu estou me especializando em mais áreas, né? Hoje, se for contar, eu sou eletricista, eu sou pintor, eu sou manutentor, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu cozinho,
Eu tenho várias profissões. Eu sou generalista e sou especialista na área de injeção de plásticos e quero me tornar especialista em gestão empresarial para ajudar outros empreendedores. Então, por exemplo, quando você empreende, você não precisa se limitar a tirar 15 dias de férias no final do ano. Você escolhe a época do ano que você quer e você tira 10 dias em qualquer lugar do mundo, porque você se planeja, você tem recurso financeiro para isso. Aí vai ter aquele que puxa para trás, aquele que só pensa negativo. Gente, tudo é uma construção, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso em todo momento. Eu tenho 32 anos de área, então hoje eu me dou luxo. E num dos momentos que eu pensei em desistir, eu conversei com outro empresário que me trouxe de volta para a realidade. Charles, eu comecei a ver dinheiro depois de 13 anos que eu montei o meu negócio. 13 anos. Então veja bem, o exemplo que eu dei agora, ele não é algo que você vai sair empreendendo hoje e vai conseguir fazer isso amanhã. Não, se você tentar fazer isso, você vai quebrar. E com excelência. Esteja consciente, porque você vai tirar dinheiro do fluxo do caixa para ir viajar, porque o Charles falou, veja bem, fluxo de caixa não é lucro. Talvez seja melhor para você trabalhar para uma outra empresa e ter o seu salário todo final de mês, ali, todo início de mês certo, se você não está preparado para isso. Isso eu venho falando de coração muito aberto, porque eu converso com muitas pessoas que estão aí 1, 2 anos de empresa e num sofrimento enorme, porque não se prepararam emocionalmente para entender, existe um tempo. Outra, o que eu vi o Charles trazer para nós aqui também, foi ele fez da família, né? Vocês são uma equipe. Sim. Então você trouxe a família para o jogo. Sim. Você trouxe, eu vi você falar, nós vamos tomar uma decisão. Era uma decisão da empresa empresarial familiar. Olha que bacana o que você trouxe também, porque você não empreende sozinho, você empreende com a sua família junto ali. É porque o que acontece, pessoal? A família, né, a direção da empresa é minha, a responsabilidade é minha. Cada um tem o seu negócio. Por exemplo, o Dudu, que é o mais velho, ele está indo para a área de sistemas. Ele não gosta de ingestão de plásticos, ele não é da indústria, ele conhece, é um conhecimento que ele vai levar para a vida toda. E tá tudo certo. Eu sempre digo para ele, cara, vai lá, se desenvolve e traz alguma coisa para nós. Quem sabe a gente não vai desenvolver um software, um aplicativo, uma automação, né? Só que o que acontece? A gente está numa fase agora que tem que tomar uma decisão de fazer um investimento que é de risco. Por quê? Os números nos mostram que tem potencial para crescer, mas hoje o faturamento não comporta, no momento, o investimento que precisamos fazer. Como assim? Ele está projetado para um ponto de equilíbrio. E aí a gente fica entre a espada e a cruz. Se não faz investimento em capital humano ou em equipe, também não consegue crescer, porque se vender demais não consegue produzir, não consegue entregar. E por aí vai, né? Na íntegra mais ou menos isso. Então qual é a ideia? Gente, nós temos que tomar essa decisão. Se nós fizermos esse investimento, e ele tem prazo de validade, ele é uma análise, é algo que a gente vai fazer, que tem que ter entre 90 dias a estourando 120, e vai precisar o quê? De tempo, ou seja, eu vou ter que passar menos tempo com a família, ou vocês vão ter que me ajudar mais lá, se quiserem ficar juntos, porque eu vou ter que investir o meu tempo, a minha energia, né, a minha capacidade intelectual, para contratar mais pessoas, uma equipe mais qualificada para esse determinado projeto. Financeiramente é um risco, pode ser que não dê certo, a gente tenha que apertar o cinto por uns meses, só que o ônus ele é maior. Eu posso fazer um investimento de 3 meses, se não der certo pode ser que eu fique 2 anos com a cinta apertada depois. Então ele tem que ser tomada essa decisão em conjunto, porque talvez aquela viagem que a gente queria fazer vai ter que segurar, ou vai ter que reduzir, talvez não vai dar de ficar às vezes num hotel, talvez vai ter que buscar um recurso mais econômico, talvez não vai dar de trocar o carro esse ano, vai ter que segurar para trocar o ano que vem. Então é uma decisão familiar, porque no final do dia, quando deu tudo errado, quem segura as pontas é a família. No final das contas, a família paga o preço junto, né? Paga o preço junto. Ganha o ônus junto, mas ela também paga o preço junto. Isso é uma coisa que eu lembro toda hora lá em casa. Ó, esse luxo que nós temos de poder ter uma refeição mais cara, esse luxo de poder fazer uma viagem assim assado, é a empresa que paga. É o nosso negócio que paga. E eu incentivo todos a empreenderem lá, né? O Léo, que tem 13 anos, ele faz um social media para mim.
ele também compra e revende trufa. Cara, tu tem que empreender. Cada situação que ele faz ali de empreendedorismo, e veja bem o feeling que ele já desenvolveu. Outro dia ele chegou numa determinada grupo de pessoas. Não quer comprar as minhas últimas 2 trufas? Eu já vendi tudo que eu peguei hoje, todo o meu estoque. Aí uma guria, mas quantas tu pegou? Quantas tu já vendeu? 5. Mas só a forma que ele apresentou já levantou, né? Então, gente, não importa a idade que você tem, né? Comece com o que você tem, os recursos que você consegue, e o seu investidor pode ser o próprio pai, né? Eu emprestei o dinheiro para ele comprar lá o primeiro estoque dele, mas ele já tem a renda própria dele. E outro dia eu mostrei para ele, tu tem noção que com essa renda que tu tá fazendo agora, tu ganha, ou melhor, você faz R$7.200 por ano. Cara, você tem 13 anos, em 10 anos é 70 mil que tu vai ter juntado. Então a gente não dá atenção às vezes para os micro resultados, né? Não comemora. Eu comemoro toda a venda. Até as percas eu comemoro, gente, porque quando nós passamos dificuldade eu percebi que nem todo cliente era para mim. Que tem cliente que é sanguessuga, ele só quer ir lá e te sugar o que dá e depois ele vai para o próximo. Então eu preferi promover alguns clientes ao mercado. Deixa ele quebrar o concorrente, tá tudo certo. Vai, é um favor. Eita. Charles, quero muito te agradecer por esse tempo que tu teve aqui, compartilhando com a gente um pouco da sua história, né, aí de conselhos para nós também. Eu tenho certeza aí que vai despertar muitas pessoas, e eu gostaria aí, né, que você desse um conselho aí para a gente se despedir da galera. Legal. Bom, gente, eu que agradeço a oportunidade. O meu objetivo é salvar mais empreendedores, mais empresários, tá? Se eu tivesse, por exemplo, num dos meus momentos ali de depressão, de desvaneio, tirar da própria vida, por exemplo, e um detalhe que eu comentei antes, chegou a passar isso pela cabeça, e eu recebi uma ligação quando isso estava passando na minha cabeça e foi resolvido. Então eu percebi que é só dinheiro, né? Se você precisar, tiver num momento difícil, leia o livro Empreendedor Raiz. Ele não é um livro que tem como foco, objetivo, a minha renda. Se você não tem o recurso para comprar, manda um WhatsApp, chama ali a gente vai te dar o livro gratuitamente, não tem problema nenhum. Neste momento em que o Rio Grande do Sul está passando por esses períodos de dificuldade, tem num canal de venda, que é no Mercado Livre, eu estou vendendo ele sim, e 100% do valor dele está indo para doação, tá? Neste momento estou com essa campanha também, mas se você precisa e não tem o recurso, não se preocupe, ele vai gratuitamente para você. Tem 50 situações que eu acredito que vão estar te ajudando, então não desista, não desista. Ponha uma coisa na cabeça, desistir não é uma opção, mas lembre-se que existem meios, caminhos, recursos. Você tem que também tomar a decisão. Eu acordo, gente, 5 da manhã. Eu comecei fazendo aula às 4h59, todos os dias, tá? E nada vem de graça, né? Então não é fazendo a mesma coisa. Então cada um tem a vista da montanha que está disposto a escalar. É simples assim. Então, galera, né? Eu já vou garantir o meu, e ele tem não é à toa que tem uma fênix na capa, né? É uma fênix, o significado dela que é... Essa fênix, para mim, né, ela tem, na verdade, na mitologia, né, grega, ela tem um significado de recomeço. E eu entendi que a gente deve recomeçar quantas vezes forem necessárias. Por isso que eu escolhi ela. Ela é uma ave que ela ressurge das cinzas, né? Então, empresário, empreendedor, e não só na vida do business. Se o casamento não estiver legal, pense de que maneira você pode recomeçar, ajustar, alinhar. Use muito a escuta ativa e a comunicação não violenta, ela vai ajudar. Live com a Dani ontem aqui, procurei no canal que tem recurso que tem aí, tá? Então, gente, até o próximo Multiplicação de Negócios. Até mais, gente. Em cima, lá.